Então, boa noite. Estamos no dia 16 de novembro e a aula de hoje, da Introdução aos Estudos Literários, é de comentários a 4 contos, 4 narrativas curtas, com base, por um lado, num roteiro básico para análise do texto ficcional e, por outro lado, tentando já fazer aproximações de uma análise mais miudinha, mais detalhada do foco narrativo. Quem narra? De onde narra? Com que elementos narra, né? Que canais de informação esse narrador utiliza? São pensamentos, referência a sentimentos, pensamentos de quem narra ou das personagens, sentimentos de quem narra ou das personagens. Então, nessa análise de foco narrativo, a coisa técnica inicial, né, sobre foco narrativo, quer saber se é uma narração de primeira ou de terceira pessoa, já vai sendo interligada com várias outras questões que já vão encaminhando para um aprofundamento de qualquer leitura de narrativa, né? Porque não é uma questão técnica por um lado, mas é mais uma daquelas questões de técnica que ajudam a desvendar os assuntos, os temas, o estilo, a linguagem, para chegar naquela outra ponta, né? O que é que mexe com o leitor, o que é que assusta, o que acomoda, né? Em que tom foi narrado. Eu acabei escolhendo 3 contos, posso dizer assim, em que a característica de uma ironia, né? Até em alguns momentos dá para dizer uma ironia forte, um certo cinismo está muito presente, né? Então, o tipo de incômodo ao ler, né? Aquele incômodo que para alguns leitores é incômodo mesmo e afasta os leitores daquele autor. Para outros é um gancho para continuar ligado àquelas narrativas, né? Mas estou falando assim, né? Pensando que são contos muito diferentes entre si, né? Sobretudo se a gente pega os contos escolhidos foram do Guimarães Rosa, das primeiras histórias, As Margens da Alegria, que a gente já comentou, né? Um conto extremamente poético, sensível, abordando as descobertas difíceis, tristes, né? Da infância de um menino, que são lá no finalzinho, digamos assim, compensadas, né? As margens da alegria, talvez no meio dessas margens tenha toda uma enorme dificuldade que esse menino começa a aprender, né? Desde da sua tristeza, porque o peru amigo foi sacrificado, a sua decepção, porque os homens são capazes de assassinar a beleza das matas, né? A sua tristeza maior ainda quando ele tenta encontrar um segundo peru para fazer amizade e percebe que, na verdade, aquele segundo peru estava bicando, entre aspas, sadicamente a cabeça do amigo número 1, primeiro peru morto. Tá? Então, no finalzinho do conto, ele está extremamente cansado, é um conto que se passa num dia só, esse menino realmente teve um dia repleto, né? De coisas maravilhosas e de coisas muito pesadas para ele. E lá no finalzinho, na outra margem da alegria, ele aparece o vagalume, sinalizando que é possível, sim, voltar a ter esperança, voltar a ter alegria. Então, é um conto sensível, um conto de uma linguagem muito poética, e esses elementos estão todos presentes, como alguns de vocês perceberam e consignaram ali no mapeamento que fizeram, do conto A Menina de Lá. Novamente o tema da infância, desta vez uma menina ainda menor, eu acredito, mais nova, né? Não tem nem 4 anos, o narrador diz. É uma menina que é considerada no final do conto como milagreira, né? Mas isso é passado para o leitor, primeiro, por um narrador que participou da ação, de alguma forma, meio de lado, né? Típico eu como testemunha da tipologia do Norman Friedman. Então, é uma narrativa de primeira pessoa,
é um personagem que faz parte do mesmo ambiente, só que não atua muito, né? Ele apenas refere em algum momento que ele conheceu aquela menina. Então, que ele observou, né, os pais, a forma como as outras personagens interagiam com a menina. Novamente, é um conto de uma sensibilidade muito grande e cujo trabalho linguístico é Guimarães Rosa, né? É redundante, mas sejamos redundantes. Um trabalho com as palavras de poeta, né? De quem domina a frase. Depois de ler muitas vezes o conto, a gente acaba meio que decorando algumas passagens de tão sonoras que elas são, né? E vou voltar a falar da menina de lá. Ainda com a temática da infância, né, foi selecionado o conto Meus 8 Anos, que eu acho que foi das atividades número 5 que eu já abri, foi o mais escolhido, e que é um conto de uma linguagem muito mais direta, né? Luiz Vilela, por acaso, assim como Guimarães Rosa, é mineiro, bem mais novo, né? Nasceu uns 30 anos depois do Guimarães Rosa, ainda é vivo, é um grande escritor que não tem sido muito comentado, também porque eu imagino que tenha parado de publicar, faz tempo que eu não ouço falar de lançamentos do Luiz Vilela, e que é um grande contista, né? Tem poucas narrativas mais extensas, ele também é muito bom fazendo narrativas curtinhas. Agora, Os Meus 8 Anos é um conto da percepção infantil, né? Da sensibilidade infantil, porém, dá para perceber que não é o garoto de 8 anos que fala de suas experiências, né? É alguém que fala das suas experiências quando teve 8 anos. Então, agora é em primeira pessoa, assim como a menina de lá, mas é o narrador protagonista. E é um conto de uma estrutura muito quebrada, né? É um conto de memórias, porque todas as experiências a gente deduz foram vividas quando essa personagem tinha seus 8 anos. No entanto, ele, por um lado, é de uma linguagem muito acessível, né? Fácil de ler, flui muito bem, mas tem uma estrutura toda segmentada, porque cada parágrafo meio que abre uma nova história, digamos assim, né? Cada parágrafo se refere a alguma reflexão desse narrador sobre algum episódio da sua primeira infância, fim da primeira infância também, talvez, né? 8 anos costuma ser ali já não é uma criança tão pequena quanto aquelas dos contos do Guimarães Rosa, mas, enfim, por um lado é uma leitura muito mais fácil de fazer, porque não tem os recursos poéticos que o Guimarães Rosa tem. Por outro lado, para analisar a sua estrutura, não é muito fácil. Para encaixar no esquema do roteiro básico de análise, é bem difícil, porque cada um dos 10 parágrafos é uma historinha. Tá? Ele não é aquele conto que começa, evolui alguma coisa, como é o caso tanto de As Margens da Alegria como de A Menina de Lá, né? Os fatos vão acontecendo, uma história foi contada, tanto quando lemos As Margens da Alegria, como quando lemos A Menina de Lá. Já no caso dos Meus 8 Anos, eu estranhei um pouco que vários de vocês tenham escolhido para trabalhar com ele, com o roteiro, porque, na verdade, teria que fazer 10 vezes, usar 10 vezes o roteiro para encaixar esse conto, né? Ele não tem uma temporalidade em que alguma coisa, algum enredo vai se desenvolvendo do começo ao fim daqueles 10 parágrafos. Mas o que eles têm de muito diferente, eu já falei, né? A linguagem do Guimarães Rosa é muito diferente da linguagem do Luiz Vilela. Em comum, talvez, né, alguns dos elementos que são comuns aos 3 contos envolvendo protagonistas infantis, crianças, são essas aprendizagens das dificuldades, né? Nas 3 histórias isso
é o foco central. Né? Depois eu volto a falar da menina de lá. Mas vou falar um pouquinho mais dos meus 8 anos agora, né? Para depois falar dos contos do Rubem Fonseca, que, de propósito, foram escolhidos contos muito, muito diferentes destes. Nem tem protagonista infantil, nem tem a linguagem poética do Guimarães Rosa, nem tem a facilidade de leitura do conto do Luiz Vilela. Tá? Então, a ideia é explorar outras categorias, digamos assim, lendo esses contos que são muito inventivos, tá? do Rubem Fonseca. Mas, continuando, então, um pouquinho em relação aos meus 8 anos. Cada parágrafo, como eu falei, apresenta alguma reflexão, né, dessa pessoa que teve 8 anos algum dia. A gente não tem a idade desse narrador, né? Ele começa dizendo: quando tinha 8 anos eu vi o demônio. E ele termina dizendo que o doutor examinou ele, né? Os 2 últimos episódios se referem a doenças pelas quais esse menino passa, e na segunda a conclusão diz: ele me examinou e disse que eu não tinha nada, que aquela idade era assim mesmo, e que um dia eu ainda teria saudade dos meus 8 anos. Então, soa bem irônico, porque, nossa, nada de bom realmente aconteceu que ele tenha referido, né? Sempre, mesmo aquilo que é divertido, acaba sendo algo desafiador, contato com morte, contato com doença, contato com dores, com desentendimento familiar, todas experiências pesadas. No entanto, contadas de um jeito com humor, pode ser humor negro, tá? Mas não tem como não falar desse conto sem referir que tem algo de humor nele, tá? Um elemento que não aparece nem em A Menina de Lá, nem em As Margens da Alegria. Tá? Então, tem passagens divertidas, tem aquele olhar para a infância que vai mostrando o quanto coisas que para os adultos podem parecer simples são complexas para as crianças, né? Isso tem nesse conto e tem nas Margens da Alegria também, só que lá num tom que é diferente, né? Muito diferente do tom que está aqui no conto do Luiz Vilela. Então, a forma como esse narrador vai construindo cada um desses 10 parágrafos, vou pegar um para exemplo, né? É o primeiro parágrafo, né? Quando tinha 8 anos, eu vi o demônio. O padre falou que o demônio aparecia a quem comungasse com pecado mortal. Comunguei com pecado mortal e de noite ele apareceu. Ficou ao lado da cama, me olhando e rindo. Tinha chifres e rabo e fedia enxofre, mas a cara era a do padre, o riso era o do padre, a voz era do padre quando ele falou meu cordeirinho. Veio me abraçar, passando a língua nos lábios, como fazia o padre. Tive tanto medo que mijei na cama. Gritei e ele desapareceu. De manhã fui na igreja e pedi perdão diante da imagem de Nossa Senhora das Graças. Pedi que, se ela tivesse mesmo me perdoado, desse algum sinal, como fazia nas histórias que me contavam. Não deu nenhum sinal. Tornei a pedir. Nada. Cheguei bem perto da imagem e pedi pela última vez. Enquanto rezava uma salve rainha, observei que a imagem era vesga. Um olho olhava mais para baixo e o outro mais para cima. Achei tanta graça que disparei a rir e tive de sair da igreja. Então, aquela tentativa do menino, por um lado, de se adequar àquilo que a religião pede, né, e que os adultos pedem que ele faça, e essa coisa meio subversiva dele, né, que ele não consegue ser educado no sentido, né, de ser uma certa educação, ele não consegue atender aquilo que seria característico de um menino obediente. Ele é um capetinha, ele é inventivo, né? Ele olha para as coisas sempre desconfiado, e isso vai tornando essas narrativas, apesar
densas, né? As experiências são sérias, mas tem uma coisa muito divertida nessa forma como, depois de passar pelas experiências, esse narrador olha para trás e coloca coisas contrastivas, né? Aquilo que se diz e aquilo que dá para perceber que é o contrário daquilo que está sendo dito, né? Então, é mesmo o demônio? Ele acreditou que fosse? Talvez quando era criança, sim. Quando a gente percebe que depois já não existe essa crença de que foi o demônio, né, que ele viu. Mas o filtro pelo qual se percebe isso é o leitor que tem que definir, né? Onde é que está escrito que agora ele não acredita mais ou não tenta acreditar mais ao pé da letra naquele tipo de determinação que a igreja faz, né? Ou naquele tipo de comando que os pais dão. Né? Esse discurso do ir contra o estabelecido não é explicitado, né? Está ali nas entrelinhas o tempo todo. E isso torna a história bem divertida, né? Porque você vê que as mensagens são passadas, o discurso é mas nas famosas entrelinhas está toda a graça, né, de uma certa desconstrução dos valores religiosos, desconstrução dos valores da boa educação, tá? E o conto vai revelando, parágrafo a parágrafo, características que são muito próprias da infância, né? O sadismo com que ele mata o papagaio, que em princípio era um amigo dele, né? No segundo parágrafo, as desilusões amorosas, né? Ele quer uma menina que não dá bola para ele. Quem dá bola para ele é uma menina que ele despreza pelas características físicas, né? Diz que a menina é gorda, a zizica, né? Aí tanto um quanto o outro acabam querendo se suicidar, né? Aquele exacerbamento, aquela coisa desmedida dos sentimentos de quem está aprendendo a lidar com sentimentos, né? E fica com o coração partido aos 8 anos de idade. Mas tudo acaba em pizza, né? Não eram tão graves assim, talvez, esses sentimentos, ou eram e pareciam ser naquela idade, mas quem narra já narra com um certo distanciamento que permite ver que não era, né, motivo para se matar, né, o fato de que aquela menina não gostava dele. Isso tudo numa linguagem efetivamente muito direta, algumas frases bem curtas, né, bem fácil de continuar lendo. Mas chega outro parágrafo e é outra historinha, né? Fiz aqui uma espécie de mapeamento dos 10 parágrafos outra parte do conto, outro parágrafo do conto, é a questão com a mãe, né? Ele é tão desobediente que a mãe ameaça deixar ele ir embora, depois volta atrás, então uma coisa edipiana, né? Que tem a volta, tem o retorno, ele não será abandonado, mas correu o risco de ser. No sexto parágrafo, a vida escolar, né? Difícil também, ele é castigado por alguma coisa que ele nem fez, e a professora, ele não gosta da professora Dalva e tal, e no final aparece que a mãe só não o defende mais porque deve, né, dinheiro para a escola, não pagou a mensalidade, pagou atrasado, sei lá, alguma coisa assim. Então, aparece o fator econômico, né, que esse menino não era rico, digamos assim, né, tinha suas dificuldades, e aparece a relação difícil na escola, né, aquelas maldadezinhas tão próprias também da infância, né? Um menino fez a traquinagem, mas a culpa vai para o outro menino, isso só é descoberto depois, né? Quem que já não passou por alguma situação parecida com essa, né? Então, esse conto permite também para o leitor essa empatia em vários momentos, né? Dessa identificação com essas dificuldades que na hora pareceram tão graves e depois, olhando para trás, talvez não tenham sido tão graves assim, né? E mais para o final vem as questões com morte e doença, né? Morre um amigo desse narrador, né? Um menino que bate a cabeça, até era alguém de quem ele não gostava, aquele rapazinho fazia, menino, né? 8 anos, fazia bullying com ele, mas aí ele tem um contato com a morte. E
E na sequência seguinte, é uma morte simbólica, né? A menina com quem ele brinca de médico ali acaba morrendo, ele enfeita ela para ser enterrada. Então, tem uma coisa um pouquinho sexualizada, né? Sutilmente sexualizada de amor e morte, que são temas muito próprios ao romantismo. E aos pouquinhos a gente vai chegando à intertextualidade com o Casimiro de Abreu, né? Meus 8 anos. Quem conhece o poema do Casimiro de Abreu, que é o poema mais conhecido do Casimiro de Abreu, talvez já no título faz essa identificação. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância perdida que os anos não trazem mais. Se chama Meus 8 Anos o conto e se chama Meus 8 Anos o poema. Então, um belo caminho para analisar mais longamente esse conto é fazer a oposição com o poema, né? O poema realmente idealiza a infância. O poema são memórias de um eu lírico do Casimiro de Abreu, extremamente romântico e falando bem da natureza, das relações, né? Um idílio. E o conto é o contrário disso, né? Que saudades que eu tenho não combina muito bem, mas ele termina, ele fecha o conto dizendo que o médico disse que ele ainda teria saudade dos seus 8 anos. E aí o leitor fica assim, ele não vai ter saudade desses 8 anos, ele não está com saudade exatamente, ele está, sei lá, fazendo lavando, né, as memórias ruins. Cada leitor lerá de uma maneira diferente, mas fica muito relativizada essa visão romântica de que a infância é um tempo feliz. Tá? Esse não é um conto que narra uma infância feliz. E então essa construção é sutil, é nos tons, né? É nesse discurso que diz uma coisa e sugere outra. E eu não comentei apenas o parágrafo em que esses dois últimos, né, num deles são extraídas as amígdalas e é cheio de sangue e tal, mas quando fala que vão buscar um sorvete para ele, fica claro que foi uma cirurgia que, há algum tempo atrás, os médicos recomendavam sempre, né? Toda criança que tinha dor de garganta tinha que fazer operação de amígdalas. Então, fica a dica de que Luiz Vilela é um grande contista, e temos aí, então, em termos de infância, né, um tom diferente, uma forma diferente de contar experiências desagradáveis de crianças, tá? Colocando na voz de um narrador em primeira pessoa, protagonista, toda essa variedade de experiências relacionadas a essa época da vida. Voltando para o Guimarães Rosa, né? Então, é um autor muito mais conhecido, né? Tão mineiro quanto o Luiz Vilela. E A Menina de Lá é, assim como As Margens da Alegria, estou me repetindo, né? O conto das primeiras histórias, bem curtinho, e eu gosto demais desse conto, né? É curioso, porque é como um poema mesmo, né? A gente lê muitas vezes e sempre tem o porquê continuar relendo, né? Ele é todo elaborado, é todo cheio de detalhes, né? Que só uma análise de linguagem de algumas frases. Então, já é a dica para quem vai trabalhar, já trabalhou com esse conto para atividade 5, ainda vai entregar atividade 5 a partir do conto A Menina de Lá, além da análise do enredo, da análise das personagens, do narrador e tal, tem aquele momento, sendo Guimarães Rosa, que parece que o texto pede isso, né? Alguma análise de algumas frases, de alguma sequência, 2, 3 frases, para mostrar a sequência sonora. Não é rima exatamente, né? Mas algumas metáforas, né? Que parece que brilham mais do que as outras. Eu diria que é até difícil escrever sobre os contos das primeiras histórias sem
fazer esse olhar de lupa que seleciona algumas frases, cada um vai selecionar aquelas que tiverem lhe chamado a atenção. Então, a gente vai entrando em contato com essa menina e com essa característica de ela ser especial. A gente não sabe especial exatamente de que tipo, né? Nem é o caso de tentar encontrar uma definição na psicologia ou na medicina para enquadrá-la, né? Mas certamente hoje em dia se falaria de algum distúrbio do espectro autista, né? Nunca vi ninguém analisando a menina de lá usando essa expressão, mas ela está tão up to date que eu imagino que vai aparecer, porque a menina era muito na dela, né? E ela falava coisas que só ela entendia e que todas essas falas dela acabavam, a partir de um certo momento, se realizando na prática, né? E isso vai construindo o desafio, né, de entender de onde era essa menina, afinal, né? A menina de lá, né? Onde é esse lá? De onde veio? Para onde vai? Porque ela não era igual às outras crianças e vivia num local muito pobre, né? A partir de um certo momento em que essas falas dela vão se realizando, os desejos dela vão se realizando, as pessoas que a cercam, tão carentes, tentam fazer com que ela peça coisas úteis, pragmáticas, né? E isso ela não se submete a isso, né? Ela vai continuar desejando as coisinhas que ela quer comer, os bichinhos com os quais ela quer brincar, né? Sempre falando coisas meio difíceis de entender, mas sugestivas daquilo que a lógica não explica, né? Daquilo que só, se for para explicar, tem que ser pelas crenças, pelas superstições, pelas crendices em algum momento, né? Então, se fala em feitiço, se fala em coisas que não podiam acontecer, mas aconteciam. E aí, quando se pede que ela ajude a mãe a ficar boa, né? Que a mãe está doente, ela é uma passagem bem interessante, né? Logo em seguida, ela pediu um docinho, né? Uma pamonhinha de goiabada. Logo que ela pede isso, passa alguém vendendo esse doce e as pessoas ficam, né? Aquilo que entendia. Nem os outros prodígios que vieram se seguindo. O que ela queria, que falava, súbito acontecia. Só que queria muito pouco. E sempre as coisas levianas e descuidosas, o que não põe nem quita, tá? Não tira nem põe. Assim, quando a mãe adoeceu de dores, que eram de nenhum remédio, não houve fazer com que Nininha lhe falasse a cura. Sorria apenas segredando o seu deixa, deixa. Não, falava muito isso. Não a podiam despersuadir. Mas veio vagarosa, abraçou a mãe e a beijou quentinha. A mãe, que a olhava com estarrecida fé, sarou-se então num minuto. Souberam que ela tinha também outros modos. Né? Então, ela não se põe a pedir a saúde da mãe, mas o gesto dela, a ação dela, e tudo isso vai fazendo com que depois, né, que ela acaba desejando algo que a tia Antônia fica muito braba com ela, né? A gente só sabe depois por que que a tia ralhou com ela, porque as coisas que ela começou a falar sugeriam que ela queria ir para o céu, que ela queria ir para outra dimensão, né? Ou seja, que ela de alguma forma estava desejando a morte. Quando a morte vem, que se descobre, né, que efetivamente, né, ela já era de lá e ela voltou para o lá, digamos assim, e, e aí as pessoas têm que lidar, né, com aquela perda e vão lidar transformando ela na imaginação, no imaginário deles, em Santa Nininha, né, aquela que fez milagres enquanto era viva. E então é uma grande tragédia, né? Mas o pai chorando, claro, todos muito tristes com a partida da menina, mas as metáforas, né? O que que ela tinha
de que forma que ela tinha desejado essa morte. Ela tinha pedido um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites verdes brilhantes. Isso depois é interpretado como agouraria, né? Ela pediu algo de mau agouro. Mas como é que iam fazer um caixão dessa maneira, né? Um caixão cor-de-rosa com enfeites verdes? O pai, em bruscas lágrimas, esbravejou que não. Que se consentissem nisso era como tomar culpa, estar ajudando ainda Nininha a morrer. A mãe queria realizar esse último desejo da filha. Ela começou a discutir com o pai, mas no mais choro se serenou. O sorriso tão bom, tão grande, suspensão num pensamento, que não era preciso encomendar nem explicar, pois havia de sair bem assim, do jeito, cor-de-rosa com verdes funebrilhos, porque tinha de ser, pelo milagre, o de sua filhinha em glória, Santa Nininha. Então, se o caixãozinho efetivamente saiu ou não saiu, não importa, né? Mas acaba que aquele caixão colorido, com o verde, que normalmente é a cor da esperança, a cor de rosa, ligado à feminilidade, ligado à infância de uma menina, né? Ele foi, de alguma maneira, ele existiu, né? Existiu nas palavras, e acreditam que ele vai se presentificar ali, não? Um caixão cor-de-rosa com verdes funebrilhos, que é uma invenção linguística muito notável, né? O fúnebre e o brilho, a morte e a vida, o brilhante e o escuro, numa palavra só. Essa é a típica Guimarães Rosa, assinatura Guimarães Rosa, né? Verdes, caixão cor-de-rosa com verdes funebrilhos. Então, para quem conhece as narrativas do Sagarana, percebam que a concentração de linguagem, né, é mais intensa nas primeiras histórias, e que as histórias continuam se desenvolvendo naquele ambiente regional, naqueles lugares pobres, de um certo interior do Brasil, que pode ser mesmo Minas Gerais ou perto ali daquela região da Bahia, né, que tem esse sertão, um lugar onde falta água às vezes, mas não é sempre, né? O sertão de Minas Gerais nem sempre tem falta de água, mas eles eram realmente muito pobres. Essa família, né, representada na menina de lá, bem diferente daquele menino das margens da alegria, cuja infância lhe proporcionou uma viagem de avião, né, isso lá nos anos 1950, para conhecer a construção de Brasília, né? Então, de uma história para outra, a gente se movimenta um pouco na geografia, mas a linguagem unifica, né? As várias histórias das primeiras histórias. Alguém quer fazer algum comentário? Vários de vocês escreveram sobre a menina de lá, pelo menos. Deixe-me ver aqui. Pelo menos 3. Vou falar os nomes. Quem sabe alguém se manifesta a respeito do conto. Giane, Maria Helena, Márcio. O que eu fiz foi bater o olho e ver se tinham feito mapeamento ou não. Eu não li efetivamente o que vocês escreveram, né? E a minha curiosidade é saber das leituras de vocês, se batem com essa apresentação que eu fiz agora, breve, se vocês viram de uma maneira diferente. Boa noite, professora. Boa noite. No primeiro momento, quando eu li esse primeiro conto da menina de lá, eu consegui identificar algumas passagens de outras histórias do Guimarães, né? Ele acaba Estou com sempre dificuldade para retratando... escutar. Eu estou escutando, mas estou escutando bem baixinho.
Vai escrever obrigada. Teve uma parte que eu não entendi. Para escrever demora um pouquinho mais. Será que algum outro, alguém mais de vocês pode falar alguma coisa enquanto o Nuno escreve ali as impressões dele sobre a menina de lá? Pode ser também algum comentário sobre meus 8 anos. Nomeando de quem eu vi que estava lá: Ana, Maria Fernanda, Max, Monique, Miguel. Professora, Oi. nos meus 8 anos também não dá a sensação assim de que poderia ser uma criança, não que seja uma criança narrando, mas pela forma como ela pula de ideia em ideia, assim, de uma maneira meio dando saltos, assim, que às vezes as crianças narram as coisas assim, né? Não sei se te parece isso. A narração aproxima muitas coisas da forma como as crianças pensam e sentem. Tá? Eu enfatizei um pouco que eu não leio como sendo a fala de alguém de 8 anos, porque tem esses momentos em que fala, dá a entender, quando eu tive 8 anos, mas assim como o narrador de terceira pessoa das Margens da Alegria entra na mente daquele menino, e muitas vezes a gente se sente convivendo com o modo de pensar de uma criança, né? O olhar de uma criança para a derrubada das árvores ou para o tamanho do jardim, que talvez fosse até pequenininho, né? Mas aos olhos daquele menino era enorme. Então, isso os 3 contos têm em comum, e até As Margens da Alegria e Meus 8 Anos, mais do que A Menina de Lá. Isso você tem razão, tem muita coisa ali na forma de construir, passar de uma história para outra, passar de uma memória para outra, que pode sim ser aproximado à forma de olhar para a própria experiência de uma criança. Concordo com você. Entendi, muito obrigado. Não chega a ser fluxo de consciência, né? A gente vai falar sobre isso também na próxima aula. Fluxo de consciência é mais confuso um pouco, né? Para a gente caracterizar como fluxo da consciência no pleno sentido dessa expressão, dessa técnica, tem que ter um pouco mais de confusão, né? Inclusive uma pontuação, às vezes a pontuação se perde, ou alguma outra forma linguística, digamos assim, de captar uma mente trabalhando, né? Então, não dá para dizer que meus 8 anos é fluxo de consciência. Ou até dá, mas não seria muito apropriado dizer que é um fluxo de consciência, porque tem uma certa organização, né? Tem toda as regras gramaticais não se perdem, né? O Nuno estava com dificuldade com o fone, e também está com dificuldade para escrever. Não Melhorou desista. Agora? Melhorou, para mim melhorou. Ah, então beleza. Então, eu escolhi o conto da menina de lá e quando eu li algumas vezes, né? Porque de primeira, assim, é sempre difícil, né? Ler algo do Guimarães Rosa, assim. Mas o que eu, assim, fui apreendendo do conto em si é muito essa relação das crenças populares, assim, de regiões mais afastadas, mais interioranas do Brasil. E como o Guimarães escreveu muito, né, sobre o sertão mineiro e tudo mais, eu meio que peguei essa ideia, assim, né, dele juntar esse regionalismo com esse realismo mágico, fantástico, não sei, para trazer esse certo tom de espiritualidade, principalmente no final, quando ele diz que a menina se torna uma santa, né? Ele está lidando com o tema da religiosidade popular, sim. Não tenho objeção a que você empregue a expressão realismo mágico, elementos fantásticos, né, de que essas coisas tenham acontecido,
mas como é um autor mais conhecido, dá para contar com essas comparações. Mais conhecido, sempre eu estou supondo aqui que vocês leram Sagarana porque estava no vestibular, né? E também mais conhecido do que o Luiz Vilela, porque o Luiz Vilela quase nunca é trabalhado no ensino médio, Guimarães Rosa sempre é. Então, como se conhece um pouco mais, dá para ter essa dimensão assim que Guimarães Rosa não trabalha com fantástico, a não ser muito excepcionalmente, né? Então, ainda que tenha elementos, claro, se a menina fala uma coisa e a coisa acontece, a gente pode ler por essa chave, né? Um acontecimento fantástico. Mas antes disso chegar, se está lidando com a questão da religiosidade popular, aquilo em que as pessoas acreditam, essas histórias, exatamente a partir do regionalismo, de um modo de olhar para a vida e para os acontecimentos que é muito diferente daquele das cidades, é uma ótima entrada, né? Porta de entrada para a interpretação. Eu sugeriria, assim, não enfatize muito o elemento fantástico, né? Assim como eu acho que essa palavra não resolve muitas coisas no retrato de Dorian Gray, ela pode ser usada, né? Realmente o quadro faz coisas que não existem, mas não é aí que o autor investiu a metáfora dele ou a criação principal dele, né? Tanto num caso como no outro, do Oscar Wilde e do Guimarães Rosa. Tá certo. Obrigado, professora. Ok. Então, vamos sair desses contos, dessas infâncias difíceis, sensíveis, de aprendizados, né? Com essas informações. O Guimarães Rosa é um autor, em geral, que mostra que termina as histórias com algo positivo, né? Algo elevado. O Luiz Vilela, nesse sentido, seria mais, não sei se a palavra é realista, realista não resolve muitas coisas, mas vejam que tem toda essa sequência de dificuldades e termina assim, né? Termina com esse humor negro, né? Como se ele dissesse, me disseram que eu sentiria saudade, né? Será que eu sinto saudade de tanta coisa ruim que me aconteceu? De novo, insisto que vale a pena quem trabalha com esse ponto pensar na releitura, digamos assim, do poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Então, são, por acaso, 3 crianças, né? 2 meninos e uma menina, tem um caminho de leitura aí. Mudando de saco para mala, literalmente, no caso dos 74 degraus, aparece uma mala, né? Lá na história, mas não vou agora para os 74 degraus. Primeiro vou comentar o gravador, que por enquanto as atividades que eu abri, ninguém lidou com esse conto, e que eu acho um conto muito impressionantemente atual, apesar de ser tão, assim, de ser dos anos 1970, né? Não é tão antigo também, mas é mais recente do que os outros. Mas vamos pensar assim, os 3 autores têm bastantes pontos em comum. Os 3 são brasileiros, por acaso os 3 são de Minas Gerais, não que eu tenha obsessão por Minas Gerais, por um acaso escolhi 3 autores mineiros. Também foi por acaso que escolhi autores homens, né? Mas é interessante ver os olhares deles para as mulheres. Depois vamos trabalhar com Clarice Lispector. E, no caso, todos nascidos na primeira metade do século XX, uma diferença de idade aí de 30 anos de um para o outro, 20 anos. Então, são todos autores ligados à segunda fase, digamos assim, do modernismo, né, que publicaram ali nos anos 50, 60, 70, e o Rubem Fonseca veio publicando até a morte dele, né, que aconteceu no ano passado, em 2020. Então, o Rubem Fonseca tem uma obra muito grande, o Luiz Vilela bem menos. Tem vários livros, mas no caso do Rubem Fonseca são muitos livros, muitos romances. Eu não sei qual é o Rubem Fonseca de vocês, né? Teve uma época que os filmes e séries e adaptações de televisão, principalmente da Rede Globo, trabalharam com várias histórias dele.
mas isso também já ficou para o passado, né? Mas tem a Lúcia McCartney, um conto que foi trabalhado em agosto, virou série. Qual que é o outro? A Grande Arte virou filme, né? Ele tem um filho cineasta, né? E tinha muito apreço por cinema, né? Um desses dois contos, os 74 degraus, tem bastante de técnica cinematográfica aí embutida nos contos. Mas, então, voltando, são autores que têm bastante coisa em comum, publicaram mais ou menos na mesma época, viveram mais ou menos na mesma época, ficaram famosos ali num período de 1960, 70, 80, né? O Rubem Fonseca bombou nos anos 1980, 1990, e ficou famoso na década de 70 pelo fato de que o livro dele, Feliz Ano Novo, foi proibido pela censura, não por questões políticas, mas por questões morais, de palavrão, tá? De ir contra os valores e os bons costumes. E então, Rubem Fonseca é sempre visto como um autor capaz de dar voz aos marginais, né? Feliz Ano Novo é um conto em que tem contos em que os bandidos falam e aí usam aquela linguagem, uma linguagem considerada chula, né? Uma linguagem cheia de palavrões. Rubem Fonseca, então, é um autor trabalha bastante com erotismo, né? Então, muito bem visto pela crítica, mas às vezes criticado pelos seus excessos, que efetivamente concordo que existem. Tem alguns pontos de um tipo de pornografia mesmo, que não me agradam nada, né? Uma coisa é o erotismo sutil que está em algumas histórias, e tem alguns outros contos que ele exagera na escatologia. Não, pornografia parece uma coisa moralista, né? Mas é um escatológico assim terrível. Os dois contos que eu escolhi, eu considero que são dos que não ofendem, tá? Dos que não chocam, mas a gente não sabe como é que o leitor do outro lado recebe, né? Então, O Gravador é um conto um pouco mais extenso, mas de leitura rápida, como são, em geral, os contos do Rubem Fonseca. Não tem aquele trabalho de linguagem no sentido da poeticidade, né, do Guimarães Rosa, mas tanto o Gravador quanto 74 degraus também são contos para serem lidos 1, 2, 3, 4, 5 vezes até se chegar a algum consenso, inclusive em termos de enredo. Tá? O que aconteceu? Nenhum deles é fácil de responder o que aconteceu, nenhum deles é fácil de montar a sequência temporal. No caso do Gravador, é fácil de montar a sequência temporal. Acontecem várias conversas entre um suposto pesquisador do Ibope, digamos assim, e uma mulher, e eles criam uma relação afetiva, e lá para o final eles planejam se encontrar, e o encontro não dá certo. Né? Então tem uma narrativazinha, embora não seja narrado de forma tradicional, mas tem uma cronologia e dá para montar a historinha com bastante facilidade. Já em relação a 74 degraus, mesmo esse passo é bem mais complicado. Tá? É todo fragmentado, tem que ler várias vezes. No meu caso, foi uma questão de ler várias vezes o começo, voltar umas 2 páginas, voltar para o começo e ir lendo, avançando um pouquinho mais, e fazer isso várias vezes até concatenar as ideias e pensar, mas quem está falando, mas sobre quem está sendo falado, tá? Então, para quem gosta de quebra-cabeças em palavras, 74 degraus é delicioso, ele é divertido também, mas não é fácil. Né? Já o Gravador é um outro tipo de linguagem, né? Tem as partes narradas pelo sujeito que entrevista a mulher e tem as partes narradas pela mulher. Então, em termos de foco narrativo, a gente pode dizer que tem 2 narradores em primeira pessoa, ou então dá para dizer que é tudo, sempre falas, tá? Não tem um narrador de terceira pessoa que diz agora é ele que vai falar, agora é ela que vai falar. Então, se a gente quiser entender como um conto que parece um teatro falado, né?
vai dizer que isso aqui é um modo dramático, né? Só tem falas de personagens, mas como as falas são bem extensas, são várias partes que alternam fala de um, fala de outro, prefiro dizer que tem dois narradores em primeira pessoa, né? E o protagonista, a meu ver, é o sujeito, né? O personagem masculino, que é um dos Jorge da história, o marido dessa mulher que conversa com ele também se chama Jorge. E se alguém quiser responder por quê, é alguma coisa que sempre que eu leio esse conto eu digo, mas por que o autor ou o autor modelo deu o nome de Jorge para os dois? Não faz muito sentido para mim. Talvez alguém de vocês identifique sentido para que os dois se chamem Jorge. E ela se chama como? Até certa altura ela se chama Alice, depois ela diz que, na verdade, ela se chama Alda. Tá? O conto inteiro trabalha com o que é dito e o que está sendo escamoteado por aquilo que é dito. O que é dito e o que se tenta esconder com palavras, e que efetivamente fica escondido durante algum tempo. E o conto em si tem aquilo que aparece e aquilo que está, de novo, nas famosas entrelinhas, né? Mas vamos criar outros vocábulos para falar disso que está nas entrelinhas. Então, quais são os temas dessas conversas entre o pesquisador do Instituto Brasileiro de Opinião? Qual é o tema inicial, né? Já é um tema peso pesado, a eutanásia, né? Ele pergunta o que ela acha dessa possibilidade de alguém acabar com a vida de alguém que sofre muito, né? E o tipo de personalidade da Alice ou Alda aparece já na primeira resposta, né? Ela responde a essa questão sobre a eutanásia com palavras do tipo, claro que eu sou contra, todo mundo é contra, quem não vai ser contra? Só Deus pode acabar com a vida de alguém, não é isso mesmo? Logo no começo, o leitor já tem muitos elementos para desconfiar que o cara não é um pesquisador do IBOP, né, do Instituto Brasileiro de Opinião, porque ele dá muita trela para ela, né, responde as perguntas dela, ela começam já um outro tipo de relação, já na primeira pesquisa telefônica que ele faz. O fato de ser uma pesquisa telefônica, né, os dois estão afastados pelo aparelho. A minha leitura desse conto mudou bastante. Pensem que eu sou da época em que ele foi publicado, né? 40 e tantos anos atrás, talvez 50, não, 40 e muitos, e que depois que vieram, né, as formas de relacionamento pelas redes sociais, ou ainda antes das redes sociais propriamente ditas, outras formas que estendiam ao máximo essas possibilidades de relações sem ser na presença física do pretendente, né, ou da pessoa pretendida, isso fez com que a minha forma de ler se modificasse bastante, mas eu olho para ele e digo, mas parece que ele não envelheceu, embora ele seja dessa época que a única forma como poderia acontecer essas relações à distância seria ou por carta, né, ou por telefone. Então, essa técnica, no caso do telefone, está presente, das gravações, é o gravador. Que gravações são essas, né? Além de gravar as conversas que ele tem com a Alice ou Alda, ele também grava concertos de música concreta, né? Conversa sobre isso tanto com a Alice e a Alda como com a sua outra interlocutora na história, que é a mãe dele. Também é personagem bastante importante. E aí ele sempre fala dessas gravações de música concreta, né? Então, o conto já começa, eu trabalho com um Grundig, um National e um Webcore, marcas de gravadores, né? De bons gravadores. Qual está com defeito? Na primeira conversa, na verdade, não é entre o casal, digamos assim, é entre o protagonista e um técnico que se propõe a ir consertar o microfone do gravador desse sujeito.
E é difícil falar sem o tal do spoiler, mas vamos a ele, né? Além do tema da eutanásia, as coisas no texto vão sendo espalhadas muitas pistas de que esse sujeito grava o concerto das rodas e de que esse sujeito fala de gravar as rodas, porque ele está numa cadeira de rodas. Né? Isso não é dito em nenhum momento. Quando lá no finalzinho a Alda volta do encontro com aquele homem com quem ela manteve esse relacionamento por tanto tempo, volta super decepcionada porque ele não apareceu, a única identificação que é mais uma pista e mais uma constatação é que ela diz que ela esperou 2 horas na chuva e Jorge não apareceu. Olhava ansiosa a todos os cantos da praça vazia, esperando que Jorge surgisse a qualquer momento. Quando algum homem surgia, meu coração batia apressado. Jorge não apareceu. Uma chuvinha fina caía quando cheguei, mas não podia ser esse o motivo. A chuva nem dava para molhar. Havia mesmo na praça uma babá com 2 crianças e um paralítico numa cadeira de rodas, sendo empurrado por seu empregado. Jorge não apareceu. Então, das vezes que já conversei, né, com pessoas que leram esse conto, tem todas as possibilidades de em que momento você identificou o Jorge como um paraplégico. Né? A palavra paralítico tem bem a cara dos anos 1970. Mas em que momento cada leitor identifica que Jorge está numa cadeira de rodas? E o mais divertido é que sempre tem, as várias vezes que eu trabalhei com esse conto, sempre tem algum leitor, algum aluno, que mesmo estando escrito aqui, né, que a mulher olhou e viu que tinha uma babá, a frase é para dizer que não é pela chuva que ele não foi. A chuva era fraca, na praça até tinha criança e até tinha um paralítico numa cadeira de rodas. Então, todas as informações mais importantes do conto são passadas assim com uma sutileza de quem não está anunciando nada relevante. Mas está escrito aqui que a Alda foi e viu um paralítico e não reconheceu esse sujeito como sendo o seu namorado, o seu interlocutor, né, o seu pretendente. E é curioso, né, que sempre acontece isso. Eu não sei a leitura de vocês e aí no online fica difícil de a gente trocar essas figurinhas, mas quem puder responder, comentar, me diga em que momento descobriu que o protagonista está numa cadeira de rodas, porque as pistas são muitas desde a primeira linha, né? A primeira linha, não. Desde as primeiras linhas. Quando o técnico diz que vai buscar e que ele pede, né, que o sujeito leve o gravador, e ele diz não posso. E entre parênteses tem não posso, não posso. 3 não posso. O senhor não pode mandar apanhar aqui, em seguida, rodei pela casa em grande velocidade. Está na primeira página. Agora, se alguém de vocês me disser que leu o conto pela primeira vez, sem saber o tal elemento que explica tudo, e já identificou, ao ler Rodei pela Casa em grande velocidade, aí eu vou dar muitos parabéns, porque isso não é nada frequente, identificar ali. E por que não é frequente? Embora esteja escrito Rodei pela casa em grande velocidade. Quem é que roda pela casa em grande velocidade? A gente pode dizer, né? Rodei com as pernas, claro. É uma das explicações. Outra explicação é que tem muitos escamoteamentos de informação pela riqueza de elementos que vão sendo espalhados no conto. O conto inteiro é cheio de barulhos, tem as onomatopeias dos barulhos que as rodas fazem, tem gru, fu, muita coisa que distrai o leitor. Então, o leitor está perseguindo alguns elementos, né, que o prendem, e são vários. O Rubem Fonseca é um ótimo autor de contos e romances policiais. Né? Então, ele tem a mão certa para fazer esse suspense. O leitor tem por que seguir lendo, né? E não necessariamente porque está com dúvida se o sujeito é ou não é paraplégico, se está ou não numa cadeira de rodas. O leitor vai acompanhar a relação de dependência que vai se criando entre a Alda e esse sujeito,
outros leitores vão se apegar, digamos assim, muito mais à história dela, né? Ela começa se dizendo super feliz no casamento, e depois, na segunda conversa, já... nem é na segunda conversa, assim, as partes narradas por ela já fica sinalizado que ela não se dá nada bem com o marido, né? Que ela se rege por valores muito das aparências, né? Da beleza, e a gente vai construindo essa personalidade dela, as afetações, esse pensamento lugar comum, né? Que caracteriza essa personagem, muito aos pouquinhos também, nas várias falas dela, nas várias partes que ela narra, conversando com ela mesma, ela começa a admitir que ela é muito infeliz, né? E por um lado ela diz que ela jamais trairia, por outro lado ela já está traindo, né? Ao conversar, ao se apegar tanto ao Jorge, que seria desse Instituto Brasileiro de Opinião, né? Então, como nenhum de vocês selecionou esse conto, por enquanto, né, para a atividade 5, eu não vou comentá-lo mais, mas ficam as dicas para, quando lerem pensando nesses elementos que são uma espécie de, do ponto de vista da linguística, existe uma expressão boa para isso, distratores, né? A mensagem é passada, mas ela é passada com tanta informação que o leitor não consegue focar naquelas informações que explicam melhor o que está acontecendo. E, por outro lado, que pensem que ele trabalha não só com o tema da eutanásia, mas trabalha com o tema das relações afetivas, no caso entre homem e mulher, né? De uma forma muito densa. Aquilo que a Alda fala sobre o relacionamento dela com o marido, o desgaste dessa relação, o nojo que ela sente, né? Ao percebê-lo, e aquele, por outro lado, aquele encantamento dela com esse sujeito que ela só conhece pela voz, né? Que é mais novo que ela. Isso abala certas estruturas de uma mulher que é muito convencional, né? Que ela mesma fala que sempre escolheu os namorados pela beleza, né? Então, eu acho um conto fascinante por vários motivos e prestar muita atenção no espelhamento que tem entre a personalidade dos dois, né? As carências, né? O quanto um depende de outros, mas não identifica muito bem, quer se sentir autossuficiente, quando na verdade não é nem um pouco autossuficiente, né? O conto termina muito triste com o rapaz sucumbindo, né, às atenções da mãe. A gente é relativo, né? Eu li muita parte do conto pensando, mas essa mãe é aquela mãe que é super protetora, que abafa, né? Que não deixa o filho se desenvolver, o rapaz já tem mais de 30 anos e ela fica lá querendo botar ele na cama, né? Isso passa a fazer outro sentido quando a gente entende que ele não se movimenta sozinho, né? Tem essa deficiência, mas, por outro lado, isso não elimina aquela outra leitura que vem primeiro, de que ele não quer ser dependente, mas ele é afetivamente dependente, né? No finalzinho, ele pede que a mãe o coloque para dormir, né? Ele se fragiliza totalmente, né? Depois que não foi nem percebido pela namorada, pela mulher com quem ele estava tendo um caso. A gente pode falar de várias maneiras sobre isso. Então, de novo, é uma estrutura narrativa que não é muito simples, e quem escolher esse conto para trabalhar na atividade 5 e na avaliação 1, pode focar, de repente, em alguns elementos e deixar outros do roteiro básico para análise, deixar alguns outros de lado, né? Porque tem alguns elementos que rendem muito mais do que outros, né? Alguns deles acabam sendo beco sem saída, não estando presentes nos contos. E aí vocês podem pensar, mas por que será que a professora colocou uns pontos que não se encaixam no roteiro? Em primeiro lugar, um ou outro conto se encaixa mais no roteiro.
Segundo lugar é justamente para vocês verem que os bons contos, os contos mais engenhosos, não vai ter roteiro que dê conta deles, né? Pode ser o teórico da teoria da literatura mais craque, né? O melhor de todos os professores de literatura, não vai conseguir criar um roteiro que dê conta da criatividade dos escritores, né? Querem comentar alguma coisa sobre o gravador? Estou gravando tudo. Queria gravar alguma coisa sobre o gravador. Professora, Oi, na Arnaldo. verdade, eu fiquei entre os dois contos do Rubem Fonseca, sabe? E o primeiro que eu peguei foi o gravador, realmente. Eu li os dois e a minha primeira tentativa foi no gravador. Só que depois eu achei a estrutura do 74 degraus totalmente diferente. Ele parece um roteiro, né? Eu não sabia decifrar o que era exatamente o 74 degraus. E daí eu acabei fazendo os 74 degraus. Mas eu acho assim que o gravador, ele era bem mais... A estrutura dele é mais fácil de você fazer aquele roteiro que você pediu, né? Eu acho que ele era mais simples do que os 74 degraus. Eu acho que no final das contas eu fiz uma escolha... Foi essa a impressão que eu tive. Mas você gostou de fazer dos 74 degraus? Eu acho que eu me perdi ali, sabe? É fácil se perder, mas é divertido. É um desafio. Exatamente. É um desafio. 74 degraus, brincando um pouco de novo, mas ainda bem que é mais curto do que o gravador, porque tem que ler várias vezes, né? Antes de começar a escrever sobre ele. Mas o gravador, antes de me decidir, eu li 2 vezes o gravador também. Porque eu me E em perdi que primeiro momento você no descobriu? Jorge. Oi? Eu me perdi primeiro no nome do Jorge. Quando eu chegou no segundo Jorge, eu falei assim, não, eu estou lendo alguma coisa errada. Ali eu acho que foi sacanagem do muito... autor modelo. E no final, ele fala que ele não é... Ele confessa que ele não é um pesquisador. Né? Ele não é um daqueles caras que fazem pesquisa do Ibope. Só que eu já não sabia se ele estava mentindo no começo ou se ele estava mentindo no final. Então, assim, eu fiquei meio perdido. Aí eu falei assim, não, eu vou para o outro, porque o outro eu acho que está bem mais claro o que acontece realmente, né? Apesar de toda a fragmentação. Exatamente. Tá, mas e a minha curiosidade, como fica? Em que momento que você percebeu ou não percebeu que o protagonista andava na cadeira de rodas? Eu não percebi. Mesmo depois de ler até o final? Mesmo depois de ler até o final. Então, acontece com muita frequência. Mas agora você acha que eu tenho razão? Eu acho que faz sentido. Faz todo sentido. Então, é um desafio e é uma brincadeira até. Mesmo, claro que perde a graça, né? Ler depois de saber, mas vocês vão ser professores de literatura no presencial, alguns, né? No presencial, e poderão se divertir com os alunos de vocês, fazendo comparações entre o tempo das ligações telefônicas e o tempo das redes sociais, e tudo mais que envolve a eutanásia, sei lá se a eutanásia será permitida no Brasil. Tem também as questões morais da época do divórcio, ali naquela época só podia desquite, né? Então é usada a expressão desquite, as questões de sociedade, né? Também eu acho tudo isso bastante instigante, né? A forma como o autor escreveu para ser lido em 1979, mas permite umas leituras bem diferentes em 2021. Por outro lado, os temas continuam sendo iguais, né? Preconceito de ela não aceitar, nem imaginar como é que eu vou namorar
paralítico, né, para usar a palavra dela, e os outros preconceitos todos que tem no discurso dela, né, que a gente vai identificando. A intenção dele era que ela percebesse que ele era paralítico, será? E reconhecesse no encontro? Na minha leitura, sim. Tá? Ele pediu para aquele motorista, que às vezes o levava para alguns lugares, para levá-lo até a praça, mas ele não quis ir em direção a ela, né? Ele quis ser percebido. É a leitura que eu faço. Realmente, em relação a isso, eu acho que tem outras leituras possíveis, mas eu resisto muito a uma leitura na qual ele não seja considerado o paralítico visto por ela na praça. Essa eu acho difícil de defender. Mas, se alguém quiser defender também, dá para brincar com isso também. Porque é um texto literário, né? Ninguém vai morrer por consequência de uma leitura equivocada. Pessoal, mas agora fez todo sentido o fato dele depois se fragilizar. Fez todo sentido agora. E pedir para a mãe para botar ele na cama, né? O botar na cama tem dois sentidos, claro, né? Botar na cama porque é um bebezão, né? Que não evoluiu emocionalmente, ou botar na cama porque efetivamente um paralítico precisa, um paraplégico às vezes precisa de alguém que o coloque na cama. Então, muitas coisas têm duas leituras, ou três, ou quatro, e isso que é divertido. Tanto quanto o trem. Eu vou até fechar a janela. Fiquem pensando um pouquinho nesse gravador enquanto eu fecho a janela. Então, Arnaldo, se você quiser mudar depois para avaliação 1, passar para o gravador, é uma opção. E vamos aos 74 degraus, e agora, pelo menos, com o Arnaldo e com o Newton, acho que eu tenho... eu vou começar com uma pergunta difícil, tão difícil que eu nunca consegui responder. Por que o conto se chama 74 degraus? Ele tem 74 partes numeradas de 1 até 74, isso é uma verdade. Mas por que 74 degraus? Eu fui procurar se tinha alguma coisa em literatura, se existisse alguma coisa em literatura que se chamava degrau, para entender esses 74 degraus. Furado. Eu não sei. Eu confesso que não tenho a menor ideia de por que ele usou degraus, né? Degrau é uma coisa que não aparece no conto. Mas fica a pergunta, né? Então, este conto, conforme se olhe para ele, dá para dizer que ele tem uma sequência de fatos, e eu li muito rapidamente a atividade 5, não de você, Arnaldo, mas são duas pessoas diferentes, né? Newton. Sim, me escuta? Newton, Marlon, Antônio. Eu li a sua atividade rapidamente e é aquilo, né? Posso reproduzir a sequência de fatos, acho que vou reproduzir muito parecido com a forma como você montou. Ou seja, o conto tem uma sequência cronológica, né? Ele começa, acontecem as coisas e termina, e tudo mais que a gente sabe e que aparece de forma tão fragmentária se refere ao passado das diversas personagens, que nem são tantas assim. Tá? São basicamente 4 personagens. Teresa, Elisa, Daniel, Alfredo, não, são 5 personagens. Esse conto é sempre um quebra-cabeça, eu já esqueci o nome do Pedro e Pedro, né? São 3 homens e são 2 mulheres. De novo, parece que o Rubem Fonseca exercita essa coisa do romance policial, de confundir a cabeça, de trabalhar com alguma charada, né? Porque Teresa e Elisa são nomes meio parecidos até. E é muito difícil identificar a quem se referem as ações.
Mas o que a gente identifica, digamos assim, se não na primeira nem na segunda, mas na terceira leitura, é que tudo se passa, cada fragmento vem da mente de alguma daquelas personagens, quase tudo da Teresa e da Elisa, e bastante coisa também do Pedro. O marido da Teresa já morreu. Eu acho que algumas coisas ficam claras na primeira leitura, mas talvez não fiquem, né? Também já não lembro como foi. Do que eu me lembro da minha primeira leitura desse conto, eu quebrei muito a cabeça. Tá? Eu quebrei muito a cabeça, tentei identificar as falas e não conseguia, não sabia quem estava falando ou pensando o quê. Tá? Mas, vamos lá. Resolvendo a charada, então, o que acontece é que Teresa e Elisa tinham tido algum relacionamento, né? A gente não sabe o grau de intimidade, mas eram amigas desde jovens e se gostavam, mas cada uma delas tinha a sua vida com algum homem, né? E agora a Teresa tinha ficado viúva de Alfredo, né? E Elisa tinha um relacionamento com Daniel. Mas elas estão tentando se entender, né? E a coisa não é muito... Nada é óbvio nesse conto. E Teresa está sendo visitada por Pedro. Pedro é alguém que não era... Admirava Teresa como mulher, mas, na verdade, a fascinação dele, a obsessão dele era o marido de Teresa. Não sexualmente falando, né? Mas ele tinha sido muito fã do marido falecido de Teresa, que era um grande cavaleiro, tinha ganhado medalha em alguma Olimpíada. Então, o Pedro sempre andava atrás de tudo que pudesse envolver o sujeito que foi casado com Teresa, né? O marido de Teresa. E o elemento, o leitmotiv, digamos assim, o motivo principal, o elemento, o assunto que é repetido à exaustão no conto, tem a ver com cavalos. Então, Alfredo era um cavaleiro. A decoração da casa de Teresa tem cavalos. Quem for trabalhar com esse conto, presta atenção que, às vezes, até onde não caberia muito falar de cavalos, tem comparação com dentes de cavalos, tem muitas coisas sobre cavalos ali espalhadas no meio da narrativa. Então, Alfredo morreu, né? Caiu do cavalo, ficou algum tempo vivo, né? Vão aparecendo os fatos do passado. A obsessão de Alfredo era com seus cavalos, né? Teresa, muito sádica, quando percebe que ele está à beira da morte, sabe que a preocupação toda dele é com os cavalos dele, mas não se propõe a realizar os desejos dele, né? De não vender os cavalos e tal. E Pedro está lá perto dela, ela acha que é porque ele a deseja, mas ele talvez não deseje tanto assim, né? Ela está interessada por Elisa e, no entanto, ela se joga para cima de Pedro. Tá? Quer que ele a seduza, como ele não toma iniciativa, ela, a Teresa, é que toma iniciativa, mas não dá muito certo. E acaba acontecendo na sequência de ações, ele, irritado, porque ela o chama de impotente e tal, ele a agride, ela fica desacordada, enquanto isso chega a amiga, né, a Elisa, ali na casa em que tudo acontece. Toda a ação, efetivamente, acontece num período bem curto de tempo, né, entre um fim de tarde, uma noite, na casa de Teresa, que foi a casa de Teresa com Alfredo. E lá no final da narrativa acabam mortos os dois homens. Né? Primeiro elas matam o Pedro e depois acabam matando o Daniel também. E aquilo que era mais denso no começo, da metade para frente, se torna meio engraçado, meio feérico, tem umas conversas muito sem sentido, né? Tem umas brincadeiras, inclusive envolvendo as posições de cavalgadura, né? Com todos os sentidos da palavra, que parece que não faz sentido, né? O conto, no começo, é muito realista, depois não é que não seja realista, mas vai tomando uma proporção, as coisas se aceleram, né? Os dois assassinatos acontecem
muito rapidamente e de uma forma esquisita, né? Pega a estatueta que era um troféu das disputas equestres e bate na cabeça e pronto, o sujeito está morto, vai para dentro de uma mala. Né? Então, até para trabalhar com essa noção, é um conto realista, não é um conto realista, dá margem para alguma discussão. Né? Alguém pode ler de uma forma, outros leitores podem ler de uma forma diferente. Acho que foi sem querer. Que foi aberto o microfone. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Então, quem for trabalhar, além de trabalhar, se tivesse acontecido dessa forma, e aconteceu para alguns de vocês, né? Tentar encaixar esses elementos no roteiro básico. Algumas coisas encaixam, é fácil, né, de identificar, outras é impossível e outras é mais ou menos fácil, mais ou menos difícil. Né? Mas dá para ir mapeando. Tem muito diálogo, tem muito a projeção daquilo que acontece nas mentes das personagens e o roteiro, o preenchimento do roteiro não é muito fácil, mas ajuda, né? Tentar identificar, tentar encontrar, por exemplo, se as personagens são tipos, se são caricaturas, se são ricamente apresentadas, se elas mesmas agem ou se tem um narrador que as apresenta. Né? O roteiro tem esse tipo de questionamento. Então, tentar responder a cada uma dessas perguntas é o exercício para o qual vocês foram convidados. Agora, na hora de redigir, e já está na hora, né, de começar a pensar em redigir a análise que vale a nota, né, que é a avaliação 1, nesse momento, muito do que o roteiro contempla pode ficar de lado. Aí é uma análise mesmo. Tá? Vocês vão ter na mão, isso vale para quem trabalhou com todos os outros pontos também. A ideia é que vocês vão ter na mão agora muito mais elementos visíveis para os olhos de vocês, em palavras que vocês escolheram para fazer esse mapeamento. Tá? Vai estar tudo ali no esquema de vocês. E a partir do esquema vocês vão escrever. Certamente não precisarão escrever sobre todos aqueles tópicos. Tá? Aí é o momento de selecionar os tópicos que rendem análise, que rendem interpretação, e apostar mais neles. No caso de fazer pesquisa, cada conto puxa para questões diferentes, né? Com observação, de novo, que o momento em que será exigido de vocês que façam alguma pesquisa, que citem algum texto de apoio, que não o próprio ponto, é lá na avaliação 2. Na avaliação 1, não estou pedindo nem que citem outras pessoas que já analisaram. Claro que podem consultar. Tá? Sobre a menina de lá, por exemplo, tem muito material disponível na rede, né? Muita gente analisou as primeiras histórias do Guimarães Rosa. Já em relação a outros contos, tem bem pouquinho, né? São os contos preferidos da professora Raquel, e acredito que tenha bem pouca coisa. Faz tempo que eu não procuro nada sobre eles, mas acho que não tem muita coisa nem sobre meus 8 anos, nem sobre 74 degraus, nem sobre o gravador, né? Mas sobre os autores tem material, sobre o período em que foram escritos tem material, sobre o tema, né? Então, sei lá, alguém que lê o gravador e se interessa por discutir como a eutanásia foi vista no Brasil na década de 1970. Não vai escrever só sobre isso, especificamente, daí também é exagerado, mas pode abrir um espaço ali para discutir como a eutanásia foi tematizada no conto. Tá? Então, tem muitas possibilidades. A ideia é que primeiro que não seja um trabalho chato, tá? Que seja um trabalho instigante para vocês, tá? Que vocês sigam a pista que mais interessar a vocês. E, inclusive, para que isso seja mais verdadeiro ainda, alguém já me perguntou se poderia trabalhar com algum
outro conto das primeiras histórias. E eu respondi que, em princípio, não estava nos meus planos, mas que sim, que pode. Tá? Então, também tem essa liberdade de trabalhar com outros contos que, de alguma forma, estejam próximos desses que eu propus. Tá? Então, digamos que não houve identificação de vocês, enquanto leitores, com nenhum desses 4 contos, procurem algum outro. Mas, para isso, daí eu peço que tenha alguma rapidez, né? Alguma velocidade, porque falta só uma semana para a entrega dessa avaliação. Então, também, se vocês forem ficar catando textos de outros autores, de outras épocas, acho que mais vai complicar do que ajudar. Tá? Mas reforço essa ideia. Tentem encontrar algum gancho, algum elemento específico que chame mais a atenção de vocês e que vocês percebam que vai render análise. Vocês têm vontade de escrever acerca daquilo, naquele autor, daquilo, naquele conto. Tá? Eu vejo que eu não cheguei a analisar os contos hoje, eu fiz comentários sobre aspectos que eu considero fundamentais de cada um deles, né? Mas tem muita coisa, muita mesmo, né? Sobre qualquer um dos 4, a ser acrescentada por vocês. Mais? Diga, Liz. Nada, professora, desculpa, eu liguei sem querer. E eu torcendo para que você quisesse dizer alguma coisa. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, a gente conversa mais um pouquinho, se for possível.